Cristina, eu sou professora, advogada e membro aqui da Comissão do Direito Vai à Escola. E hoje eu vim trazer aqui para vocês um tema sobre sucessão no direito brasileiro. Eu não sei se você sabe, mas quando a gente falece, quando os pais da gente falecem, se vocês tiverem bens, esses bens são transmitidos aos herdeiros. Qualquer herdeiro? Não, né? Os herdeiros, na verdade, eles vêm na sucessão de descendentes, que são os filhos, o cônjuge, o pai e a mãe, e depois vai na linha colateral. Se não tiver nenhum sucessor, né, se não tiver nenhum herdeiro necessário, essa herança fica vacando, né? E se ninguém reivindicar, se não existir nenhum testamento, alguém, né, que essa pessoa que faleceu tenha deixado seus bens, ele vai para o Estado. Por isso que é muito importante a gente saber quais são as formas de planejamento sucessório. Porque quando a gente não planeja nada, é isso que acontece, né? A herança vai simplesmente para os herdeiros. Vai simplesmente não, tem todo um processo. E esse processo chama-se inventário. Esse inventário ele pode acontecer de duas formas. A forma mais comum é a forma judicial, né? Que a gente leva para o juiz, vai colocar todos os bens, vai listar, tem uma casa, tem um carro, né, tem dinheiro no banco, ou não tem nada, aí faça um inventário negativo, né? Ou então, se todos os herdeiros forem maiores e tiverem todos de acordo com a divisão dos bens, a gente pode fazer um inventário extrajudicial no cartório. Ele é muito mais rápido do que os inventários judiciais. É fato que às vezes ele fica um pouquinho mais oneroso, um pouquinho mais caro. Mas se a gente respeitar algumas regrinhas, por exemplo, a de 90 dias, se até 90 dias a gente conseguir juntar todos os bens e pagar aquela guia do ITCD, né? O ITCD é o imposto da morte, o imposto de doação. Aqui em Minas, ele vale 5% do seu patrimônio. Então você junta tudo que tem, dinheiro no banco, bens, carros, colocou tudo que existe ali, faz a meação, caso haja, né, marido ou haja um companheiro, faça ali a meação conforme o regime de bens, e o que está fora da meação vai dividir entre os filhos ou irmãos, né, se pai e mãe, se tiver vivos ainda, se não tiver filhos. Então, feita essa meação, a gente pega, tira 5% que vai para os cofres do estado de Minas Gerais. Cada estado tem a sua alíquota própria e essa alíquota levaria de 2% até 8%. Pode ser que essa alíquota aumente, né? Tem vários projetos aí para essa alíquota aumentar, mas ainda bem, aqui em Minas Gerais continua 5%. Se você não tiver bens a inventariar, se não tiver carro, se não tiver casa, se não tiver dinheiro, não tiver nada, é fazer um inventário negativo, né? Se tiver lá a declaração de imposto de renda, declara que faleceu, que não tem bens, pronto, acabou. Aí se tiver dívidas e não tiver bens, infelizmente, essas pessoas vão ficar no prejuízo. Mas havendo bens, vai se abrir a sucessão, vai fazer a divisão e cada um vai ficar com o seu bem, com o seu patrimônio. Isso quando não há um planejamento sucessório. Se existir um planejamento, existem várias formas de planejamento sucessório. Se existir, aí vai respeitar o que estava no planejamento, desde que esse planejamento esteja dentro do Código Civil, né, respeitando a legítima. O que é essa legítima? Essa legítima é quando que a lei preconiza que o dono do patrimônio não pode dispor, não pode doar tudo que ele tem para quem ele quiser. Ele tem que respeitar os seus herdeiros necessários. Essa legítima, ela corresponde a 50% de todo o patrimônio, né? Então, quer dizer, se eu tiver uma casa, um carro e tiver outra casa de praia, nós vamos pegar o valor de tudo isso junto, partir no meio, 50% a pessoa pode doar, fazer o que quiser. Pode dar para uma instituição de caridade, pode dar para um amigo, para uma amiga, né, deixar para um primo que ajudou a vida inteira. Ele faz o que ele quiser com esses 50%. Os outros 50% tem que ficar reservado para a esposa, marido, filhos, pai e mãe, se estiverem vivos, né? Então, esses 50% ele faz o que quiser.
ele pode fazer isso em testamento, que enquanto ele estiver vivo, ele vai fazer prevalecer depois da sua morte a sua vontade, que é de doar. Tem outras formas também um pouquinho mais complexas de fazer planejamento. Existe uma forma que está, vamos dizer, na moda, que é a holding patrimonial. É criar uma empresa, colocar todos os bens ali dentro. E aí a pessoa que falece não tem bens, está no nome da empresa, a empresa já foi doada para outras pessoas, ela não tem que fazer inventário. Essa é uma forma simples, né? Simples entre aspas, de não haver inventários. Existe outra forma que são fundos, né? Tem pessoas que deixam fundos, mas esses fundos mobiliários de dinheiro, eles têm que ter uma quantia mais elevada. Não está acessível a qualquer pessoa. E outra forma de se fazer um planejamento também, mas que aí pode ser, né, que tenha inventários posteriores, é doar tudo antes. Quando a gente fala que posteriormente pode ter inventário, porque quantas vezes a pessoa doa tudo antes em vida, né, doou todo o seu patrimônio, às vezes fica ali conta bancária, tem que levantar, às vezes, um alvará para tirar, né? Então, às vezes, a doação simplesmente em vida não extermina o inventário. Mas essas formas que eu falei, que é o fundo, que tem fundos de previdência, essas previdências resgatáveis, quando a pessoa falece, resgata. Seguros também são uma forma de se fazer um planejamento sucessório. Tudo isso tem que ser pensado em vida e com uma certa antecedência, né? Porque ninguém sabe o dia de amanhã, ninguém sabe quando que a gente vai embora. Então, se você quiser planejar a sua sucessão, comece a pensar nisso, conversar com os filhos, com a esposa, com os irmãos, com os pais. Faça essa previsão, porque não havendo uma previsão de planejamento, vai haver a sucessão através de um inventário, que às vezes é um pouquinho mais demorado, né? Às vezes até mais caro, mas é inevitável. Se não tiver um planejamento sucessório, um planejamento do que vai ser feito com o seu patrimônio antes, quando você falecer, inevitavelmente tem que ocorrer o inventário, seja judicial, seja extrajudicial, se você tiver bens e quiser não, né? Quando for transferir para os seus herdeiros. Por hoje é só, depois eu volto aqui para trazer mais temas interessantes para a gente. Obrigada!